Nós estamos numa série de mensagens nesse mês de novembro com o tema É Tempo de Voltar. Na semana passada nós iniciamos esta série dizendo que é tempo de voltar à palavra e reafirmamos nosso compromisso com a palavra de Deus, a compreensão de que a palavra de Deus é a verdade que não pode ser alterada. A palavra de Deus altera a nossa vida, a palavra de Deus muda nossas realidades, e nós louvamos a Deus pela segurança de termos na palavra de Deus toda a vontade de Deus para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo. Nesta manhã nós vamos dar sequência àquilo que iniciamos no domingo passado, pensando em uma outra temática importante para a nossa igreja e para a nossa vida. É tempo de voltar à oração. Durante esse período de pandemia, tem muita gente que parou de orar. Assim como falei no domingo passado, muita gente deixou a Bíblia na gaveta, tem muita gente que parou de orar. E aí, não foi por falta de tempo, né? Não foi por falta de tempo, porque haja tempo nessa pandemia para a gente orar, né? Eu lembro de uma frase de um Twitter aí, de um pastor muito famoso. Ele disse o seguinte: Facebook, WhatsApp e redes sociais em geral serão um testemunho contra nós de que a nossa devoção foi por falta de tempo. Se a gente tem tempo para Facebook, tem tempo para WhatsApp, tem tempo para tanta coisa, se nós não vivemos vida devocional, se não lemos a palavra de Deus, se não oramos, não é por falta de tempo. Outros motivos é que tem gerado esse desleixo, essa negligência na vida de muita gente com relação à leitura da palavra de Deus e à oração. Nós temos na Bíblia muitas orações, nós temos registro de orações significativas, ousadas, orações que foram feitas por pessoas vivendo momentos dramáticos. E temos também instruções importantes a respeito de oração. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 3, nos versos de 14 a 21, ele faz uma oração, e é a oração do apóstolo Paulo que vai nos conduzir na reflexão desta manhã, quando nós vamos falar, é tempo de voltar à oração. Efésios capítulo 3, versos de 14 a 21, o texto da palavra de Deus nos diz assim: Por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nosso assunto então hoje é a oração, é hora de voltar a oração. Certa vez perguntaram a um velho pastor qual é mais importante, a Bíblia ou a oração? E ele disse o seguinte: pergunte a uma ave qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda?
Assim como a ave depende de ambas as asas para manter o equilíbrio e para que ela possa voar, a oração e a Bíblia fazem parte de um conjunto necessário para que haja equilíbrio e verdade na nossa vida espiritual. Não dá para abrir mão da oração por causa da Bíblia, ou da Bíblia por causa da oração. As duas precisam ter o mesmo valor e intensidade na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Efésios, ele está preso, próximo da morte, alguém diria, no corredor da morte. Nesse momento ele tem muitas necessidades materiais, ele tem muitas necessidades físicas para serem supridas, porém, a sua oração registrada aqui no capítulo 3 da carta aos Efésios, não contempla nenhuma de suas necessidades. O apóstolo Paulo registra a sua oração nesse texto, e ele não contempla as questões que envolvem sua enfermidade. Você sabe, Paulo tinha uma enfermidade nos olhos muito séria. Paulo não está reclamando por causa de suas correntes. Paulo não está reclamando por causa do impedimento de ir e vir. Ele não registra na sua oração nenhuma dessas necessidades pessoais e particulares. Pelo contrário, ele faz um pedido a Deus por conta daquilo que ele entende ser mais importante. E a nossa oração, ela deve ocupar aquilo que de fato é mais importante na nossa vida. Os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas não podem enjaular a sua comunhão com Deus. Eles podem algemar Paulo, mas não podem algemar a palavra. Eles podem proibir Paulo de viajar, de visitar e de pregar em outras igrejas e nas cidades onde ele agia como missionário e plantador de igreja, mas não podem impedir que ele dobre os seus joelhos e ore pelo povo de Deus e ore pela igreja. Paulo está na prisão, mas não está inativo. Paulo está na prisão, mas não está parado. Paulo está na prisão, mas o seu ministério continua sendo realizado. Paulo está na prisão, mas a sua vida não está presa. Apenas o seu corpo está restrito àquele lugar, mas o seu ministério ultrapassa os limites da jaula, ultrapassa os limites daquela prisão. Nesse momento, ele está desenvolvendo o poderoso ministério da intercessão. Nesse período de pandemia, há muitos crentes que estão desenvolvendo o ministério da intercessão. Neste mês de novembro, nós estamos orando especificamente por uma pessoa. Como é difícil, pastor Marcos, orar por um só. Quando no domingo passado nós fizemos o lançamento da campanha Lute por uma Pessoa, eu coloquei no meu coração uma pessoa e tenho orado por ela. Mas ao longo desta semana, eu já precisei me desviar para orar por muitas outras pessoas. Hoje pela manhã, eu estava orando aqui por um casal específico, a Jéssica e o Michel. Possivelmente estejam até acompanhando-nos nesta manhã. Eu estou orando a Deus pela vida de vocês, pela Jéssica e pelo Michel. A pandemia não pode impedir o ministério da intercessão, porque a pandemia não nos impede de dobrar os nossos joelhos, não impede de buscarmos ao Senhor. O apóstolo Paulo tinha o ministério da instrução, mas ele desenvolveu o ministério da oração, porque instrução e oração andam juntos. Em outras palavras, nós precisamos ter a nossa cabeça cheia do conhecimento, mas nós precisamos ter o nosso coração cheio do poder de Deus. Nosso coração precisa arder pelas almas perdidas, o nosso coração precisa arder por aqueles que ficaram no caminho, nosso coração precisa arder por aqueles que estão afastados e frios na fé, o nosso coração precisa queimar.
Talvez, queridos, um dos ministérios mais importantes nesse momento de pandemia seja o ministério de oração. Nós não podemos visitar. Eu tenho sido abordado por muitas pessoas da igreja dizendo: pastor, quando é que a gente vai poder visitar o pastor Félix? Nesse momento nós não podemos visitá-lo porque precisamos permitir que a família esteja com ele às quartas-feiras e aos sábados. São os 2 últimos dias de visita no hospital, e muita gente quer visitar o pastor Félix e me pergunta: como é que eu faço para visitá-lo? Nesse momento, ore a Deus. Esse momento é um momento de oração. O momento da visita é o único momento que a família tem para estar com ele. Então nós vamos permitir que a família esteja lá, e só pode subir uma pessoa por vez. Então esse não é o momento da gente ocupar o lugar da família, mas é o momento de orar. E eu sei que muita gente tem orado pelo pastor Félix, não apenas no nosso momento da sala de oração, mas na sua devoção pessoal e particular, e Deus tem feito coisas extraordinárias. Pastor Félix, ontem eu falei com ele pelo telefone, pastor Félix já começou a ingerir alimentos ainda líquidos ou pastoso, né? Essa semana ele começou já a ingerir alimento pastoso, e já é um milagre de Deus. Deus está trabalhando, e há uma possibilidade de nesta semana ele ter alta hospitalar. Há uma possibilidade disso. Mas continue orando, continue exercendo o ministério da intercessão. Ore a Deus, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor. O irmão Diomar está com Covid, ore ao Senhor, continue intercedendo a Deus por ele, pelos enfermos da igreja, pelos enfermos da sua família. Continue orando ao Senhor pela situação política do nosso país, continue orando ao Senhor pelos cientistas que estão procurando desenvolver a vacina, para que essa vacina possa sair e seja uma vacina realmente que traga segurança para todos nós. Esse momento, querido, nós temos uma lista enorme. Você recebeu a lista de oração? Você continua orando por aqueles motivos? Esse momento é o momento de oração. A oração de Paulo é cheia de ensinos. A oração que Paulo faz aqui no capítulo 3 da carta aos Efésios é uma oração que nos ensina uma série de coisas importantes. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu aprendo com a oração de Paulo. Primeiro, a postura de Paulo revela sua reverência. Verso de número 14 diz: por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Os judeus normalmente não oravam de joelhos. Normalmente os judeus oravam de pé. Mas Paulo se coloca de joelhos. Nós cremos, queridos, que quando a igreja se coloca de joelhos, quando o crente se coloca de joelhos, há um movimento no céu. Quando o crente se coloca de joelhos, o inferno treme. Eu gosto da expressão do pastor Sammy Tipt, quando ele diz que o diabo ele ri das nossas estratégias, mas ele treme dos nossos joelhos. Quando um crente se ajoelha e se coloca plenamente dependente de Deus, o diabo ele tem que ceder. Quando um crente se ajoelha, coisas novas acontecem na terra, porque se há um movimento no céu, se o inferno treme, coisas novas acontecem na nossa vida, coisas novas acontecem na nossa família. Pastor Hernando Dias Lopes tem uma frase muito interessante sobre oração. Ele diz assim: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Às vezes nós trabalhamos, mas quando nós paramos para orar, é a oportunidade que a gente dá para que Deus realize a sua obra. Mas eu quero chamar a sua atenção para a expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos,
Uma das coisas que tem me trazido muita preocupação nesse momento da história é que tem muita gente dobrando os seus joelhos à cultura. Dobrar os joelhos significa ceder, atender. Dobrar os joelhos significa reconhecer a autoridade. Dobrar os joelhos significa humilhar-se diante. Dobrar os joelhos significa permitir que esta realidade seja a realidade da nossa vida. E tem muito crente cedendo à cultura do nosso tempo. Porque todo mundo está dizendo que é verdade, porque todo mundo está falando que é isso mesmo. Então tem muita gente cedendo à cultura. Tem muita gente cedendo às pressões políticas. Tem muita gente cedendo às ideologias. Tem muita gente dobrando os joelhos diante da falácia deste mundo. E pouca gente dobrando os joelhos diante do Senhor. Alguns até colocando a Bíblia em xeque, para poder enaltecer uma cultura corrompida, uma ideologia corrompida, que fere frontalmente as verdades da palavra de Deus. Queridos, escolha dobrar os seus joelhos perante o Pai. Decida, como o apóstolo Paulo, dobrar os seus joelhos perante o Pai, dizendo: Senhor, eu cedo a minha vontade por conta da tua vontade. Dobrar os joelhos significa isso. Não é apenas o gesto do corpo de se ajoelhar, mas mais do que isso, é quando a gente dobra o nosso coração, a nossa cerviz, a nossa vontade, quando a gente se dobra diante do Senhor para dizer: a verdade do Senhor é que prevalece. Precisamos nos dobrar, estar de joelhos é isso. Que os nossos joelhos se dobrem diante do Pai, que os nossos joelhos se dobrem para reconhecer a sua autoridade, que os nossos joelhos se dobrem para reconhecer que Ele é Senhor da vida, que os nossos joelhos se dobrem para reconhecer que é Ele que tem autoridade sobre nós, que os nossos joelhos se dobrem para que a vontade dEle prevaleça em todo o tempo na nossa vida e na nossa história. Então a primeira expressão que eu gostaria de extrair desse texto e da oração do apóstolo Paulo é que a sua postura revela sua reverência. A minha postura, a sua postura diante de Deus revela o tipo de reverência, o nível de reverência que nós temos diante dEle. Em segundo lugar, a motivação de Paulo revela o valor da igreja. E aí no verso de número 14 e 15 ele diz assim: por esta razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome. Paulo se alegra com a obra que Deus está fazendo no ambiente da igreja. E aí a expressão por esta razão, por esta causa, por esse motivo. Qual é o motivo que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando da gloriosa reconciliação dos gentios com o Senhor. Aquilo que era impossível até pouco tempo atrás na história, porque a pregação do Evangelho estava restrita somente aos judeus. Agora Paulo está sendo instrumento do Senhor para levar o Evangelho aos gentios, e o reconhecimento que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, traz ao apóstolo Paulo a consciência de que ele precisa dobrar-se diante do Senhor, e ele diz: por esta razão, por esta causa, por esse motivo. Qual é o motivo que tem nos levado à presença do Senhor? Quais são as questões que têm nos levado a nos dobrar diante de Deus? Qual é a motivação para que oremos? Paulo está falando da igreja, e aí ele diz: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo une aqui a igreja de todos os tempos. Quando nós pensamos na igreja, nós temos dois momentos distintos da igreja: a igreja militante e a igreja triunfante.
Ainda somos da igreja militante, ainda estamos na militância do Evangelho, na proclamação da palavra de Deus, ainda somos parte da igreja militante, mas existem aqueles que já fazem parte da igreja triunfante, aqueles que já partiram, que já estão com o Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão dobro os meus joelhos diante do Senhor, do qual toda a família nos céus e na terra tomam por nome. Paulo está dizendo: a igreja é uma só, não tem a igreja do céu e a igreja da terra, porque todos nós estamos unidos pelo mesmo nome, somos todos povo de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 22 até 24 diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrada nos céus, a Deus o juiz de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Gente, que esperança! Que esperança! Saber que nós estamos vivendo aqui, mas os nossos olhos estão nas coisas que estão por vir. Em terceiro lugar, a oração de Paulo revela sua confiança. No verso de número 16 ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Paulo manifesta o desejo que Deus atenda às suas súplicas segundo as riquezas da sua glória. Às vezes nós limitamos muito o poder de Deus, e às vezes as nossas impossibilidades acabam gerando uma desconfiança naquilo que Deus pode ou não fazer. Por isso o apóstolo Paulo, ele recorre àquilo que Deus tem em seus celeiros, as riquezas da sua glória. A glória de Deus não é simplesmente um atributo, mas a glória de Deus é a junção de todos os atributos de Deus. E o apóstolo Paulo tem em mente os recursos ilimitados que estão disponíveis ao Senhor para responder à oração de uma pessoa. Deus tem recursos ilimitados em seus celeiros, por isso podemos chegar com o coração confiante. Os recursos dele são inesgotáveis para suprir as necessidades de seus filhos, que oram com corações fervorosos e confiantes. Nesta oração, as petições do apóstolo Paulo, elas se desenvolvem numa sequência. Cada pedido tem como base aquela expressão anterior. Então nós aprendemos com a oração de Paulo algumas lições importantes. Primeiro, nós temos a necessidade de poder. Por isso Paulo diz que vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. A presença do Espírito na vida é a evidência da salvação, mas o poder do Espírito é a evidência da capacitação. Eu vou repetir: a presença do Espírito é a evidência da salvação. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8, verso 9. Ele diz assim: vós porém não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a presença do Espírito Santo na nossa vida é a evidência que nós somos do Senhor, é a evidência que nós somos filhos, é a evidência que somos salvos, é a evidência que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A evidência da salvação está na presença do Espírito. Mas o poder do Espírito é a evidência das capacitações de Deus para o exercício da vida cristã. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra traduzida por poder aqui em Atos capítulo 1, verso 8, é dynamis, que veio para a nossa língua com a palavra
dinamite, explosão. Então a Bíblia diz que a presença e o poder do Espírito do Senhor haveria de fazer uma explosão. Ninguém pode conter uma explosão, assim como ninguém pode conter a ação do Espírito na nossa vida. E ela se manifesta a partir da nossa vida para atingir a todos os que estão à nossa volta. Só para deixar um gostinho de quero mais na sua boca, eu quero lembrar que o ministério de Jesus foi desenvolvido com o poder do Espírito. Lucas capítulo 4, verso 1 diz: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Lucas 4,14 diz: no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama se espalhou por toda a região. Atos capítulo 10, versos 37 e 38 diz assim: esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. São expressões que falam sobre Jesus. Jesus, o Filho de Deus, desenvolveu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Isso significa que nenhum de nós pode pensar em desenvolver o seu ministério senão pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus, que é Jesus, precisou do poder do Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, eu e você não podemos desenvolver o nosso ministério a partir de nossas capacitações somente, de jeito nenhum. Nós precisamos, na verdade, dependemos do poder do Espírito Santo. Por isso Paulo diz que vocês sejam fortalecidos pelo poder do Espírito. Precisamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito. Por que precisamos ser fortalecidos com poder? Porque somos fracos. Por que precisamos ser fortalecidos pelo poder? Porque nós temos um inimigo astucioso, que está todo o tempo tentando impedir o nosso avanço, jogando um balde de água fria na nossa vida para a gente esfriar na fé, para a gente ficar reticente em nossos passos. Precisamos do poder do Espírito em nosso homem interior, porque nossa mente, nosso coração e a nossa vontade dependem do poder do alto para que possamos viver em santidade. Se não for pelo poder do Espírito, a gente não vai conseguir. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor na força da carne. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor a partir de si mesmo. Meu irmão, minha irmã, se você não está vivendo no poder do Espírito Santo, se você não está vivendo em oração, então você precisa renovar a sua vida, porque nós dependemos do poder do Espírito para viver. O poder do Espírito nos é dado de acordo com as riquezas da sua glória, diz a palavra de Deus. Segundo, aprendemos com essa oração do apóstolo Paulo, que Cristo ocupa as fontes da vida. Cristo ocupa as fontes, as origens de todas as coisas. Ele deve ocupar as origens de todas as coisas na nossa vida. Verso 17, a parte primeira diz assim: e que Cristo habite pela fé em vosso coração. O coração é a fonte de tudo que fazemos. Você conhece muito bem a expressão de Provérbios 4:23 que diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A fonte da vida é o coração, é dali que procede tudo que fazemos. Quando Paulo fala assim que Cristo habite pela fé nos vossos corações, ele está falando de uma intensidade. E aí eu queria compartilhar de uma curiosidade com você. Havia duas palavras distintas para a expressão habitar. Lá no grego tem duas palavras distintas para habitar: paroikeio
e kaitokeio. São duas palavras gregas. As duas palavras se referem a habitar. Mas a primeira, paroikeio, refere-se a habitar como estrangeiro, como um peregrino, alguém que está indo numa viagem e aí habita temporariamente em um determinado lugar. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus fala que o bom samaritano levou aquele homem que estava jogado para a estalagem, a palavra ali a primeira, é paroikeio, isto é, para ficar temporariamente. Enquanto que katoikeio é estabelecer-se em definitivo, é ficar no lugar para sempre, refere-se a uma habitação permanente, em contraste com a temporária. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo: você entrega para Ele as chaves e o comando. Então, quando Paulo usa a expressão aqui, kaitokeio, ele está dizendo que Cristo, Ele não quer simplesmente habitar temporariamente no seu coração, na sua vida. Ele não quer ser um hóspede por excelência, não. Ele quer ser o dono da casa. É habitar no sentido de comandar a casa, no sentido de ter controle absoluto de tudo que acontece. É assim que Jesus quer habitar na minha e na sua vida. Jesus não quer ser um hóspede, ou alguém que a gente recorre em determinados momentos. Ele quer habitar no sentido de conduzir a nossa vida, definir nossas decisões, encher-nos de autoridade. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. O apóstolo Paulo faz um contraste aqui entre um alojamento e a habitação do dono da casa, entre um viajante que sai no caminho para pernoitar em algum lugar e no dia seguinte ir embora, e alguém que se sente bem em estar no seu ambiente. E é interessante essa ideia da palavra, porque, segundo o apóstolo Paulo, Jesus quer não só estar bem na nossa casa, não só quer ter controle da nossa vida, mas Ele quer se sentir em casa, estando dentro de nós. Eu vou repetir isso. Jesus quer se sentir em casa, estando dentro de nós. Estudando isso essa semana, eu fiquei me perguntando, o que eu preciso fazer para poder Jesus se sentir em casa? Quais são as ações da minha vida para que Jesus possa se sentir bem dentro de mim? O que eu preciso tirar? Você se lembra que os mesmos anjos foram à casa de Abraão? Foram os mesmos anjos que logo em seguida foram à casa de Ló. Mas eles não se sentiram do mesmo jeito nas duas residências. As ações foram diferentes, as palavras foram diferentes, as conversas foram diferentes. Por causa dos anjos? Não, os anjos eram os mesmos. Por causa de quem habitava na casa. Isso significa que Jesus, Ele se sente de um jeito em determinados corações, e Ele se sente de outro jeito em outros corações. E nós precisamos oferecer um lugar onde Jesus se sinta bem, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, diz o apóstolo Paulo. O nosso coração é a habitação de Cristo, nós falamos isso com muita alegria. Mas será que Jesus se sente alegre também em estar em nós? Ele tem essa mesma alegria que nós temos de tê-lo. Ele tem essa mesma alegria em estar presente na nossa vida, no nosso coração, já que o nosso coração é a fonte de tudo, não apenas das palavras, mas de tudo que
que sai da nossa vida parte do coração. Jesus está lá, Jesus está feliz com esta habitação. Em terceiro lugar, aprendemos com esta oração do apóstolo Paulo que precisamos aprofundar o amor fraternal. Oração e amor fraternal estão muito ligados. Paulo diz assim no verso 17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Paulo ora para que os crentes fossem fortalecidos, mas fortalecidos para quê? Fossem fortalecidos para amar. Nessa nova comunidade que Deus está formando, o amor é a virtude essencial. Precisamos do poder do Espírito, precisamos ser a habitação de Cristo, para que nós possamos amar uns aos outros, especialmente nesse tempo tão difícil da nossa história, quando nós estamos sendo levados para um abismo, onde a polarização tem dividido as pessoas. Estamos vivendo num tempo difícil, polarização cultural, polarização política, racial, isso tudo tem gerado fratura na sociedade, a sociedade se divide. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, em Cristo nós rompemos com tudo isso. Em Cristo nós rompemos com todas essas fraturas sociais. Em Cristo nós rompemos com todas essas divisões, porque em Cristo nós amamos com plenitude. E o apóstolo Paulo usa duas metáforas para falar a respeito desse amor. Uma metáfora na botânica e uma outra metáfora arquitetônica. Paulo enfatiza as duas coisas falando a respeito da oração, em contraste à superficialidade que tem gerado essas discórdias na vida social. Então Paulo diz o seguinte: nós precisamos estar firmes como uma árvore, precisamos estar fundamentados como um edifício. As duas expressões arraigados e fundamentados. Outra versão diz enraizados e fundamentados. Então, como uma árvore com raízes profundas e como um edifício com alicerce bem estruturado. É assim que nós precisamos viver a vida cristã. Devemos estar firmes, arraigados, fundamentados, solidificados. O amor deve ser o solo que a vida cristã deve plantar. O amor deve ser o fundamento aonde a vida cristã deve ser edificada. Uma árvore precisa de raízes profundas no solo, até encontrar provisão e estabilidade. Da mesma maneira, um edifício precisa estar bem alicerçado para que possa suportar as pressões e as circunstâncias. A parte mais importante do edifício é um fundamento, porque se ele não cresce para baixo, não pode crescer para cima. Paulo está dizendo isso para dizer, olha, nós precisamos estar fortalecidos em nosso homem interior, mas nós precisamos de fundamento na nossa vida. As tempestades da vida provam se as nossas raízes e se o fundamento da nossa vida estão de fato profundos ou não. O amor é a principal virtude da vida cristã, é a evidência do verdadeiro discipulado, é a condição para realizarmos a obra do Senhor, é o cumprimento da lei. A Bíblia diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Em quarto lugar, aprendemos com a oração do apóstolo Paulo que o amor de Cristo precisa reinar. Versos 18 e 19, Paulo diz assim: vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura e o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Talvez algumas pessoas estão estranhando eu falar sobre estas coisas. Pastor, quando é que o senhor vai falar sobre oração?
Se a mensagem desta manhã é hora de voltar, é tempo de voltar à oração, por que o apóstolo Paulo está falando sobre todas estas coisas? Preste atenção, querido, uma oração desvinculada desses princípios é apenas um discurso vazio. Se nós desvincularmos a nossa oração desses princípios, ela não passa de discurso vazio. É por isso, aprendemos com a oração do apóstolo Paulo que o amor de Cristo precisa reinar na nossa vida. E agora Paulo diz que nós precisamos fazer duas coisas: compreender e conhecer. Compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Compreender traz-nos a ideia de intelectualidade, de conhecimento, da capacidade de abrir a nossa mente, abrir a nossa capacidade cognitiva para poder a gente entender as coisas. Agora, conhecer, verso 19, é mais do que simplesmente compreender. Conhecer dá a ideia de experimentar. Não é apenas ter a informação, mas a gente poder experimentar, vivenciar de maneira muito prática a grandeza do amor de Cristo. O amor de Cristo é suficientemente largo, o amor de Cristo é suficientemente comprido, alto, profundo. Para quê? Eu fiquei pensando assim, para quê? Suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. É suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. É suficientemente alto para levar-nos aos ambientes mais elevados da presença do Senhor. E nada disso pode acontecer fora do amor de Deus. E o apóstolo Paulo diz que esse amor de Cristo excede a todo o entendimento, ultrapassa a todo o entendimento, é muito maior do que a nossa capacidade de compreender. Por último, aprendemos com esta oração de Paulo uma súplica pela plenitude de Deus. Paulo diz: e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Eu lembro de uma vez estar ouvindo o pastor Davi Gomes, e ele leu um texto da palavra de Deus, ele parou e disse: gente, isso aqui é muito maior, é muito mais amplo do que a gente pode entender. A gente precisa pensar muito nisso aqui, porque vai muito além daquilo que a capacidade humana é capaz de entender. De vez em quando eu me deparo com um texto bíblico e eu me lembro dessas expressões do pastor Davi Gomes. Aqui está um texto que me faz pensar essas coisas. A Bíblia diz que Deus quer revelar-se a nós, Ele quer nos encher de toda a plenitude de Deus. Você já pensou o que é isso? Que Ele quer nos encher da sua própria plenitude, a plenitude do seu amor, da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Pensa em cada um dos atributos de Deus, cada coisa que nós conhecemos a respeito de Deus. E a palavra de Deus dizer que o desejo de Deus é que nós sejamos cheios ou preenchidos até a plenitude de Deus. É interessante que nessa carta o apóstolo Paulo, ele vai falar que nós precisamos estar cheios em 3 dimensões. No capítulo 1, verso 23, ele diz que nós precisamos estar cheios do Filho. No capítulo 3, verso 19, ele diz que nós precisamos estar plenos do Pai.
E no capítulo 5, verso 18, ele diz que precisamos estar cheios do Espírito. Quando ele diz enchei-vos do Espírito, cheios do Filho, cheios do Pai, cheios do Espírito. Embora Deus seja transcendente, nem os céus dos céus podem contê-lo, diz a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18, olha o que a Bíblia diz: mas na verdade habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus dos céus podem conter-te, muito menos esse templo que edifiquei. Seria possível alguém conter Deus? Salomão está dizendo, esse templo é pequeno demais para Deus caber aqui dentro. Eu sou um templo pequeno demais para Deus todo caber dentro de mim. Mas quando Paulo está dizendo que nós precisamos ser preenchidos da plenitude de Deus, ele não está dizendo que Deus vai entrar todo dentro de mim, mas ele está dizendo que eu preciso permitir que a totalidade da minha vida seja preenchida por Ele. Não é que Deus, com toda a sua grandeza, vai caber dentro de mim, mas é que dentro desse espaço limitado chamado Dario, eu preciso permitir que a plenitude da minha vida seja ocupada pelo Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai falar aqui, seja ocupada por Deus Filho, por Deus Pai e por Deus Espírito Santo. A plenitude da minha vida precisa ser ocupada por Deus. E como que isso pode acontecer, senão através de uma vida prostrada em oração, buscando a Ele incessantemente, intensamente e de todo o coração. E o apóstolo Paulo termina a sua oração e ele nos ensina que é tempo de buscar a Deus por duas razões. Primeiro, porque Deus responde às orações, e nós podemos orar porque Deus responde às orações. Verso 20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Paulo está dizendo, ore, ore porque Deus responde. Jesus nos ensinou, peça, bata, batei, abrir-se-lhe-á, pedi, dar-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca, acha. Então ore, querido, não desista da oração, continue buscando ao Senhor, Ele tem poder para responder às nossas orações. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre coisas extraordinárias aqui nesse versículo último. Deus é poderoso para fazer, diz o texto. Ele não está ocioso nem inativo, Deus não está morto. Ele é poderoso para fazer, Ele continua agindo. Ele é poderoso para fazer o que pedimos. Por isso precisamos orar, por isso precisamos clamar. Ele responde às orações daquilo que pedimos. Mas Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. Ele lê os nossos pensamentos, Ele sabe aquilo que está dentro da nossa mente, Ele conhece aquilo que pensamos. Mas mais do que isso, Ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele sabe tudo que pode realizar na nossa vida. Mas além disso, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, além daquilo que pedimos ou pensamos, pois todas as nossas expectativas ainda são pequenas diante da grandeza do poder de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele não nos dá da sua graça por medida, diz a palavra do Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele age com poder superabundante na vida do seu povo. E eu queria terminar a mensagem desta manhã dizendo que nós podemos orar
a esse Deus, porque Ele é digno de louvor. E Paulo termina dizendo: a Ele seja glória, a Ele seja glória. Podemos nos aproximar com o coração plenamente confiante, porque o Deus de toda glória tem prazer em responder à oração dos seus filhos. O poder vem da parte dele e a glória deve ser dada a Ele. A igreja é o ambiente onde a glória de Deus deve se manifestar, porque a glória de Deus, diz a palavra do Senhor, está em toda a terra, mas o homem não consegue percebê-la, não consegue vê-la, mas é no ambiente da igreja. Por isso Paulo diz: por esta causa eu dobro os meus joelhos. Eu queria encerrar a mensagem desta manhã fazendo uma pergunta para que a gente possa orar. Qual é a causa que te leva à oração? Antes de orar, eu queria que você respondesse essa pergunta no seu coração. Qual é a causa que te mobiliza a buscar a Deus? Quando nós temos uma causa, a gente acorda de madrugada. Quando a gente tem uma causa, a gente chora diante de Deus. Quando a gente tem uma causa, a gente encontra tempo. Qual é a causa? As causas que mobilizavam o coração do apóstolo Paulo eram causas que não estavam dentro de sua visão egocêntrica. A causa que mobilizava o coração do apóstolo Paulo tinha a ver com o reino, com as necessidades do reino. Por isso Deus o usou de maneira tão extraordinária. E nesta manhã nós estamos aqui tratando da oração registrada pelo apóstolo Paulo. Talvez, queridos, uma coisa que a gente precisa pedir a Deus em oração é: Senhor, ajuda-me a redefinir as minhas causas. Que a minha causa não seja o egocentrismo, que a minha causa não seja as coisas deste mundo. Senhor, ajusta as minhas causas para que eu possa estar na Tua presença pelas causas corretas, porque é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor. Esse é um tempo muito necessário de buscar a Deus. Eu quero orar com você nesta manhã. Você que está aqui, você que está em casa, é tempo de buscar ao Senhor em oração, meu irmão. Se existe um tempo em que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, é esse tempo. Talvez estejamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, ou pelo menos um dos momentos mais difíceis da nossa história. E por esta causa devemos dobrar os nossos joelhos diante do Pai. Vamos orar? O apóstolo Paulo diz: por esta causa eu dobro os meus joelhos. Por isso, se você desejar, e se você acha que é importante dobrar os seus joelhos pela causa do seu coração, então vamos orar. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos buscar ao Senhor. E vamos dizer: Deus, assim como Paulo, eu quero me dobrar diante do Senhor nesta manhã e clamar ao Senhor.
Esse momento, querido, é momento de oração. Você que está aqui, você que está em casa, dobre os seus joelhos diante do Pai. Curve-se diante do Senhor. Esse é o momento de dizer: Senhor, precisamos do Teu auxílio. Precisamos que o Senhor nos ajude a orar pelos motivos certos. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, nós não poderíamos encerrar a celebração desta manhã de outro modo, senão com os nossos joelhos dobrados, com a nossa alma rendida diante do Senhor, com o nosso coração quebrantado diante da Tua presença, para dizer para o Senhor nesta manhã que nós queremos oferecer a Jesus a habitação que Ele merece. Um coração puro, um espírito reto, motivações corretas, para que, ó Deus, a nossa oração possa ser ouvida pelo Senhor e ser atendida pelo Senhor. Antes de pedir, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a necessidade de ajustes nas motivações do nosso coração, para que, ó Deus, os motivos de buscarmos ao Senhor sejam os motivos que agradam ao Teu coração. Que o Senhor nos encha de poder espiritual, que o Senhor nos encha do poder do Teu Espírito, porque, ó Deus, reconhecemos que as nossas capacitações são insuficientes para a realização da Tua obra. Que o nosso coração seja uma habitação permanente de Jesus, e que Jesus se sinta bem nesta habitação. Ó Deus, renova, Deus, no coração de cada um de nós a compreensão da importância da oração e de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Conserta, Senhor Deus, aquilo que precisa ser consertado. E oramos, ó Deus, traga um despertamento espiritual, um avivamento, ó Deus, para a Tua igreja, para o Teu povo. Que seja, Senhor Deus, fruto de uma ação do Senhor. Existem tantas estratégias de mobilização, mas, ó Deus, nós reconhecemos que as estratégias de mobilização mexem apenas com o brio humano. E nós não queremos, ó Deus, que as pessoas sejam mobilizadas a partir do brio humano. Esse tempo de voltar à oração precisa ser, ó Deus, acima de tudo, uma ação de incômodo produzida pelo Teu Espírito no nosso homem interior.
Por isso, ó Deus, nesta manhã nós clamamos ao Senhor, desperta o nosso coração, ó Deus, desperta o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a vencer o comodismo, ajuda-nos, ó Deus, a vencer a negligência, a preguiça, ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos uma disciplina espiritual, de buscar ao Senhor, de todo o nosso coração, e assim como na experiência do apóstolo Paulo, que o façamos pelos motivos corretos. Ajuda-nos, ó Deus, nisso, e abençoa-nos, ó Deus, trazendo-nos esse despertamento espiritual tão necessário para o desenvolvimento do Teu reino, para a vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, sua vida de oração. Que Deus desperte no nosso coração a cada dia esse desejo, esta fome, essa intensidade de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Próxima semana nós vamos compartilhar da mensagem número 3 desta série. Vamos continuar pensando que é tempo de voltar. Esse é tempo de voltar. Deus te abençoe.